Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e eu quero começar a nossa aula dando aí um motivo a mais para vocês terem perseverança, assistirem essa e as próximas aulas que virão até o encerramento do ano letivo, porque é o seguinte, contando com essa aula só faltam 10 aulas, tá, de língua portuguesa para a gente encerrar o nosso ano letivo, então é contagem regressiva, a partir dessa aula faltam 10, 9, 8 e por aí vai até a nossa última aula. É claro que outros alunos, alguns entre vocês, terão um pouco mais de aula porque haverá a recuperação. Então já fica aí claro para você que haverá recuperação. Então se esforce ao máximo nessas 10 últimas aulas para que vocês realmente escapem aí, né? É claro que tem alunos já muito bons, então é importante que nessas 10 últimas aulas se esforcem muito para terminar com a nota lá em cima, assim como vem tendo notas boas até agora, e aqueles que não vêm com notas boas tem que se esforçar ainda mais, que é para tentar aí escapar da recuperação, tá bom? Mas vamos à nossa aula, prepara o caderninho do lado, qualquer coisinha para escrever, para ir fazendo as anotações para o resumo, né? Então nossa aula tem como temática hoje, tem como título, vamos nos comunicar à moda antiga, né? Então vamos aqui ver um gênero que trata de um tipo de comunicação à moda antiga. Se você prestar atenção no plano de fundo aqui, né, do que está atrás de mim, você observou bem que imagem é essa, o que é que ela representa, você já deve ter captado qual é o gênero que nós vamos trabalhar hoje. Mas calma, talvez haja surpresas aí. Por mais que você ache que saiba, talvez haja surpresas. Mas para construir o conhecimento, para que vocês entendam bem sobre o gênero que a gente vai tratar hoje, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira pergunta pode parecer até uma pergunta despretensiosa, que nada tem a ver com o que a gente vai falar. Mas calma, pense aí comigo, responda. Se quiser pode até anotar já aí no seu caderno, dizendo, o professor fez a seguinte pergunta, e para essa pergunta a minha resposta é essa. Porque essa primeira pergunta é o seguinte, ó. Quando você cria ou apresenta algo, você espera algum retorno das pessoas? Não sei, por exemplo, vamos das menores coisas. Quando você, por exemplo, contou uma piada para alguém, né? Você criou algo, apresentou algo, você espera um retorno? Deve esperar, né? Uma risada, ou que alguém o elogie. Ou se você é daquele de preparar de vez em quando alguma coisa em casa, uma comida, você espera um retorno das pessoas? Sei lá, que elas digam alguma coisa, se está bom ou se está ruim, o que pode melhorar. Ou quando vocês ajeitam a casa de vocês, enfim, quando vocês apresentam qualquer coisa para os pais, para os amigos, para quem quer que seja. Quando vocês apresentam, vocês esperem que essas pessoas lhe retornem com alguma coisa? Seja, como eu falei, ou elogiando, ou dizendo o que achou, mesmo que seja dizendo que não gostou. Imagine aí todas as vezes que você teve uma ideia brilhante para alguma coisa, uma ideia. Você está conversando com alguém, vocês precisam fazer algo, você tem uma ideia. Você solta essas ideias. Você espera algum retorno? Você espera que as pessoas digam algo sobre a ideia que você lançou? E aí? Eu imagino que a sua resposta, como a maioria das pessoas, deve ser que sim. A gente sempre espera alguma coisa. A gente sempre espera que a pessoa diga algo. Nem que seja para dizer que não gostou, mas é importante que a pessoa que está me ouvindo, para quem eu crio algo, para quem eu apresento algo, diga a sua opinião, não é? Mas de qualquer maneira a resposta é pessoal, você pode aí colocar o que você realmente acha. Se você espera ou não. E aí, gente, só para ficar claro, para vocês compreenderem quando eu falar esse termo ao longo da aula, esse retorno é o que a gente também pode chamar de feedback. Feedback é uma palavra inglesa, tá bom? Mas que já foi muito apropriada dentro do vocabulário português, né? É o que a gente chama daquele estrangeirismo, né? A palavra que é trazida de uma outra língua e é usada aqui no Brasil. E o feedback tem a ver com isso, com esse retorno. É alguém dá um retorno dizendo a sua opinião sobre alguma coisa que você fez. Então, entendendo a importância do feedback, responda, né? Agora vamos inverter um pouco o jogo. Você costuma dizer às pessoas o que você achou do que elas fizeram, né? Sim, não ou só de vez em quando. Quando as pessoas fazem algo para você, ou quando sua mãe, seu pai prepara a comida, você diz se gostou, se não gostou, você simplesmente come e não dá a sua opinião. Quando alguém solta uma ideia para você, apresenta algo para você, você tem o costume de dizer, de ter um retorno, de dizer, olha, gostei disso ou não gostei, ficou maravilhoso, mas eu acho que poderia ter algo a mais,
ou eu não gostei e eu acho que poderia melhorar da seguinte forma. Enfim, você se intervém, você se coloca a sua opinião. Então pense aí com você, é a segunda pergunta, tá? Que você pode anotar aí no seu caderno e você pode também anotar a sua resposta para essa pergunta. E aí? Sim, não, às vezes, você tem o costume de fazer isso. Então observe que já foram duas perguntas, né? Se você espera das pessoas e se você dá esse feedback às pessoas. Pela relação que eu tenho com vocês, eu noto que a maioria de vocês não tem esse costume. Vou falar o porquê. Nós estamos quase na minha aula de número 90, por incrível que pareça, já foram mais ou menos 90 aulas, sim, né? Entre 80 e 90, eu tenho que contar melhor, mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece, pessoal? Às vezes eu noto que muitos de vocês, durante esse tempo todo, alguns de vocês nunca se colocaram nem no resumo, nem na resposta, para dizer o que vocês acham da aula. Ou seja, eu preparo uma aula que é para você, mas você não tem o costume de me dar esse feedback, de dizer se gostou, se aprendeu, se você gostou, do que você gostou na aula, se não gostou, do que você não gostou na aula, de como é que você acha que poderia melhorar, se eu estou dando uma boa aula ou não, se essas aulas são importantes ou não, porque o que você tem que entender é que eu preparo esse conteúdo para você. Então, se você não tem o costume de me dar esse feedback, talvez você não tenha o costume de dar esse feedback, esse retorno para as pessoas ao seu redor também. E por mais que você não pense, esse feedback ele é muito importante. Nós vamos ver mais à frente com mais calma a importância dele, mas só para você ter uma ideia. Um dia desses, numa das aulas, uma aluna, foi até a Sandy, ela comentou que gostou muito da aula, porque eu estava fazendo perguntas, né, para que vocês aí em casa respondessem, como eu estou tentando fazer isso hoje. E ela falou que isso puxou muito a atenção dela para a aula e por isso ela gostou da aula. Ou seja, o que foi que ela fez? Ela me deu um feedback. Ela assistiu a minha aula e deu a opinião dela sobre aquela aula, dizendo, no caso, que ela gostou. E por que isso foi importante para mim? Porque a partir daí eu percebi que talvez vários de vocês pensassem como a Sândila, só não falassem. Então eu estou tentando cada vez mais nas minhas aulas, sempre que dá, colocar ali perguntas como hoje para tentar puxar essa atenção de vocês. Assim como eu já recebi algumas vezes alguns alunos falando que não gostou de determinada coisa, que achou que eu deveria colocar alguma coisa, e aí eu vou procurando melhorar minha aula por conta desse retorno que vocês me dão. E aí vamos para mais uma perguntinha, mas realmente adentrando mais no gênero que nós vamos trabalhar, mas as outras perguntas têm tudo a ver com isso, foi para despertar a atenção de vocês e para vocês começarem a construir a ideia do que é a aula de hoje. Mas a pergunta é a seguinte: ao ler ou assistir uma notícia, né, porque você pode ler ali no seu Facebook, você pode ler ali online, ou você pode assistir na televisão, na internet, né? Ao ler ou assistir uma notícia, uma matéria, você já sentiu vontade de dar seu feedback? Não sei, alguma coisa que você notou numa matéria, em alguma coisa apresentada num jornal, sabe, uma reportagem, uma notícia, algo que você gostou muito e você ficou com vontade até de elogiar. Ou não sei, algo que você viu numa notícia, numa matéria, alguma coisa no jornal, ou numa notícia que você leu, seja uma notícia local daqui da região, ou uma notícia fora da região, a nível de Ceará ou de Brasil. Se é que você tem o costume de vez em quando ler notícias, né, sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Se em algum momento será que você leu e você não gostou de algo, e você ficou com vontade também de mandar a sua opinião para aquele jornal, para aquela revista, para dizer o porquê que você não gostou, ou como eu falei, o contrário, de algo que você gostou, achou muito positivo e ficou com vontade de dar esse feedback, esse retorno, será que você já sentiu essa vontade? E mais do que isso, será que você já fez de alguma maneira isso? Mas aí nesse momento você pode estar se perguntando, né? Com qual objetivo eu escreveria para um jornal ou uma revista? Do que adianta eu dar minha opinião sobre o que eles estão fazendo, ou sobre uma reportagem que eles fizeram, ou sobre uma matéria que eles fizeram, algo do tipo, né? E mais do que isso, você pode estar se perguntando, e como é que eu escreveria isso? Porque eu acho que vocês têm a noção de que para falar com o jornal, com a revista, você também não pode escrever de qualquer maneira, né? Não é mandar um zap ali, um WhatsApp, até porque você não tem nenhum número deles. E mais do que isso, né, você pode pensar, como eu faria para esse texto chegar até os jornais, né, até essa revista com que eu quero me comunicar, seja para elogiar, seja para criticar, seja para dar uma ideia sobre alguma coisa que eu acho que pode melhorar o trabalho deles. Então essas perguntas elas são muito importantes, pessoal, são muito importantes mesmo. Primeiro de tudo, né, responder essa primeira pergunta, com qual objetivo? Com qual objetivo você escreveria? Como eu acabei de falar, é para isso.
É para elogiar algo, é para criticar algo, ou é para dar uma sugestão de algo que pode ser melhorado, ou de algo que pode ser retirado. Porque, gente, o que vocês têm que entender é que quando o jornal ele prepara uma reportagem, ele prepara uma matéria, seja um jornal impresso ou um jornal televisivo, ele prepara para você. Você é o telespectador, você é o leitor. Então, você é que tem que aprovar. Então, sempre que você der esse retorno, você faz o jornal pensar, espera, eu estou indo pelo caminho certo. Ou espera, se você criticar, talvez eu tenha que melhorar nesse ponto. É como eu falei sobre a minha experiência com vocês. Quando vocês me elogiam em algo da aula, eu percebo que eu devo continuar por aquele caminho. Quando vocês criticam algo da minha aula e que eu compreendo e eu concordo com vocês, eu percebo que eu tenho que retirar aquilo para melhorar a qualidade da minha aula. Da mesma forma, é um jornal, é uma revista, que é uma grande empresa que o tempo todo prepara conteúdo para vocês. Então, saber a opinião de vocês, saber se vocês estão gostando, saber se vocês concordam com o que eles estão fazendo, é muito importante para eles decidirem o que mudar ou o que tirar do trabalho que eles vêm fazendo. E aí isso retoma aquelas primeiras perguntas que eu fiz, gente. Porque todo mundo tem a necessidade de saber do outro se o que eu estou fazendo é bom ou não. Sempre que eu faço algo, eu tenho a necessidade de saber se é bom ou não, se tem qualidade ou não. Da mesma forma que toda vida que eu vejo alguém fazendo algo para mim, eu tenho a obrigação de dizer se é bom ou não. Porque aquela pessoa merece ouvir isso, merece saber o que é que eu acho. Então esse seria o principal objetivo para quem escreve, né? Para quem manda essa mensagem para as revistas e jornais. É para dizer se gostou, se não gostou, o que pode melhorar. E para os jornais e para revistas isso é muito positivo porque eles aprendem e conseguem ter uma noção do que precisam melhorar ou não. E aí a pergunta é, como é que eu escreveria esse texto? Né? Como é que eu mando esse texto para eles? Aí a gente tem que pensar, se vocês pudessem agora, sozinhos, tentar imaginar, qual é o tipo de texto, qual é aquele gênero textual que ele parece se encaixar em toda ocasião, sabe? Que se eu não tenho uma ideia de como escrever algo para alguém, principalmente alguém que não é íntimo meu, que o jornal e a revista não me conhecem, que tipo de gênero eu poderia escolher para escrever para eles? Qual é aquele gênero bonitinho que parece encaixar em todo tipo de contexto em que eu preciso me apresentar para alguém e a pessoa ainda não me conhece? Será que é aquela mensagem informal do WhatsApp? É assim que eu me apresento para alguém que eu não conheço? Será que é a melhor maneira? Hein? Será que é o áudio, né? Mandar um áudio para alguém e tudo mais? Ou quando eu quero me apresentar de uma maneira mais bonitinha, que a pessoa olhe para aquilo e tenha mais atenção? Será que não tem um outro gênero textual não? Que se encaixa muito aí? E junto dessa pergunta aqui de como eu escreveria esse texto, tem essa. Como é que eu faria esse texto chegar até lá? E a partir dessas três perguntas, gente, que surgiu a carta do leitor, ok? Ela é uma carta, então se você sabe como escrever uma carta, você sabe como escrever uma carta do leitor. E ela tem esse nome pelo que parece óbvio, não é? É porque é um tipo de gênero que ele acontece quando o leitor de uma revista ou um jornal quer mandar uma mensagem para a revista ou para o jornal. Por isso que o nome carta do leitor, porque a carta é de quem? É do leitor. Olha que gênero simples de aprender, né? Eu acho que eu não precisaria nem dessa minha aula se eu simplesmente colocasse na atividade. Para você, o que é a carta do leitor? É uma carta que é escrita pelos leitores. Então, é bem simples, não é? E aí, voltando à pergunta do slide anterior, é por isso, pessoal. A carta ela tem uma estrutura muito formal e conhecida no mundo inteiro. Então, muitas vezes, quando eu tenho dúvida de como me comunicar de maneira formal com alguém que eu nunca vi, alguém que não me conhece, mas que eu quero que ela saiba que eu estou falando com seriedade com ela, eu posso mandar uma carta, entendeu? Se eu quero, por exemplo, me apresentar a uma empresa que eu quero que me contrate, como é que eu vou fazer isso? Vou mandar só um recadinho, um bilhetinho escrito no papel e mandar? Não. Eu quero me apresentar de uma maneira formal, eu quero que eles tenham uma boa impressão minha. Então eu mando uma carta. Se eu, por exemplo, quero dedicar algo bom a uma pessoa que eu admiro muito e eu quero que ela receba isso com carinho, eu vou lá e escrevo uma carta a ela. Entende? Porque a carta já tem esse teor de algo mais formal, de algo estruturado, bonitinho, em que as informações vêm organizadas.
Então agora nós vamos ver dois exemplozinhos de carta do leitor para vocês relembrarem o formato da carta, a estrutura da carta e entenderem por que é que se chama carta do leitor. Então nós temos o exemplo aqui ao lado, né? Primeiro exemplo, e aí observem que logo lá em cima tem o quê? A data e o local de onde a carta foi enviada. Então tem lá, São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Logo tem uma noção do espaço e do tempo em que a carta foi escrita. As cartas, de maneira geral, elas têm essa estrutura. Até porque cartas geralmente são documentos que duram anos, duram séculos. E é muito importante que lá no futuro, quando alguém for ler, saiba de que tempo e de que lugar ela foi enviada. Então, São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, vírgula. Como toda carta, essa carta começa com o chamado vocativo, que é o escritor da carta deixando claro com quem ele está querendo falar. Para quem que essa carta está sendo enviada? Está ali, ó. Editores da revista Viagens e Lazer, né? E ele começa com caros, que é aquele pronome de tratamento, né? Meus caros, ou como meu querido, né? Então, meus queridos, meus caros, editores da revista Viagens e Lazer. Então, aqui nós sabemos para quem é essa carta, para os editores dessa revista. Olha aí, ó. Então, já dá para ver que é uma carta do leitor, porque é uma carta enviada de alguém para uma revista, de um leitor da revista para ela. Qual é a revista? Viagens e Lazer. Olha como em duas linhas já deu para entender muito da carta, né? E aí vamos entender o assunto da carta. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Então aqui nós observamos por que essa carta foi enviada. Ela foi enviada com base em que matéria? Na matéria Lugares Inóspitos do Planeta. Ela não foi enviada do nada. Esse leitor, ele leu essa matériazinha aqui, Lugares Inóspitos do Planeta, né? Inóspitos significa lugares isolados, sem população, enfim. Ele leu essa matéria e após ler essa matéria ele sentiu vontade de fazer o quê? Dar o seu feedback, o seu retorno. E aí a gente já observa que ele manda essa carta para criticar? Não, para elogiar. Aí o que é que ele diz? Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares, ou seja, para esse leitor, a matéria foi muito importante, porque ela despertou nele a vontade de conhecer outros lugares. Quanto a isso, tem uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes, ou seja, belezas incríveis nessa ilha. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Então, depois de todo o conteúdo da carta, ele se despede. Como é que ele se despede? Agradecendo a atenção e coloca a sua assinatura, ou seja, o seu nome. Então, enquanto no início nós sabemos para quem ele está enviando, que é para os editores, aqui nós sabemos quem foi que enviou, foi o João Ribeiro dos Santos. E aí você observa o quanto essa carta ela é rica, pessoal. Porque, primeiro, ela elogia uma matéria, ela mostra que essa matéria foi importante para ele, já que ele despertou nele a vontade de conhecer outros lugares, e essa carta ainda dá uma sugestão de um outro tipo de matéria que a revista pode fazer. Então olha que riqueza, né? Olha o quanto é legal para quem criou essa matéria, olha o quanto é legal para essa revista receber uma carta como essa e pensar, poxa, que bacana que a nossa matéria, ela além de bacana, ela inspirou esse cara a viajar, e além disso, olha que legal, a gente pode realmente estudar e fazer uma matéria sobre esse lugar que ele indicou. Então essa carta ela serve para muitos propósitos. Para elogiar, para mostrar o quanto ela despertou o interesse dele por viagem e ainda para dar sugestões de como a revista pode fazer ainda mais matérias bacanas. E aí, claro, o que a gente pode notar aqui também é que é uma carta muito bem escrita, de maneira formal e tudo mais, não é? Mas aí você fala, professor, então se eu for escrever de uma carta do leitor, eu tenho que realmente fazer um negócio muito bonitinho e muito bem feito, não podendo errar nenhuma palavra, tem que ser totalmente formal? Vai depender. Vai depender da revista, vai depender da matéria da qual você falar. Porque imagine se você vai mandar uma matéria, vai mandar uma carta para um jornal, para uma revista, que é uma revista de adolescentes. Se é uma revista de adolescentes,
fica mais fácil, né? Ficaria mais fácil você escrever, então, ali de uma maneira mais informal, porque aquela revista já é própria para o seu público, né? Para o público que tem a sua idade. Então, por isso, nós vamos ver um outro exemplo agora. Mas já dê uma olhada aqui nisso, aí pense, como é que será que a outra carta vai começar? O que vai ter logo na linha de cima, se for uma carta bem escrita? Olhando por essa carta aqui, a resposta é óbvia, né? O que ela vai ter logo em cima? A data, não é? E o local de onde foi escrito. Então, vamos ver se é isso mesmo. E olha que não é isso mesmo, né? Então, começa Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Então, sabemos aqui, olha que informação maravilhosa. Nós estamos em pleno 2020 e sabemos que essa carta foi escrita há 8 anos no Rio de Janeiro. Então, são informações preciosas para a gente compreender a carta. Aí, logo depois, como também no exemplo anterior, começa. Olá, pessoal da revista Team Feminina. Olha aí, aquela saudação importante, né? O olá. Observem que lá foi caros, em outra carta pode vir queridos, em outra carta pode vir a palavra amados, mas aqui é só o olá, mas já é o suficiente. E aí você já vê na segunda linha para quem que é essa carta. Para quem que é essa carta? É para o pessoal, ou seja, para todo mundo da revista Team Feminina. Então já vemos aqui que realmente é uma carta do leitor, porque ela foi enviada para uma revista, a revista chamada Team Feminina. Aí o primeiro detalhe que a gente nota é que ela usa um termo aqui que pode não parecer, mas é um termo um pouco informal, que é a palavra pessoal. Porque pessoal pode ser qualquer um que trabalhe na revista, diferente do outro, que era editores, entendeu? Então aqui já dá para ver que tem uma informalidade. Vamos começar a ler. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Então aqui ela primeiro começa elogiando uma das matérias e de cara já dá uma nova sugestão, né? Gostei dessa matéria e adoraria ver uma outra matéria que é sobre o namoro na adolescência. E aí mais uma vez aqui ela se declara para a revista, né? Dizendo que é fã dela e que compra essa revista todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Então ela continua dando a sua opinião e dizendo do que gosta. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Então ela já vem dar uma outra sugestão, né? Vocês já pensaram em ter um espaço na revista para falar sobre a reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Então, mais uma vez ela elogia e também dá uma sugestão. Por conta de uma experiência pessoal, ela tem reaproveitado, reutilizado, transformado as roupas que ela tem e ela acha que seria legal e que as pessoas gostariam de ver na revista um espaço dando dicas de como reciclar as roupas e os acessórios de moda. Observe só, será que receber uma carta dessa para essa revista não foi bacana, não foi importante? Primeiro que ela foi elogiada e todo mundo gosta de ser elogiado. A revista, né, as pessoas que trabalham na revista, ao ler essa carta, pensaram, poxa, então aquela matéria que a gente fez sobre o primeiro beijo realmente foi legal. Aqui é a prova de que foi legal. E além disso, recebe dicas de como melhorar. Então é claro que é uma carta muito importante. E aí termina a carta, né, com a despedida, abraços e até a próxima. E aí com a assinatura, Gisele Matias Albuquerque. Então vocês observaram que essa carta do leitor, esse gênero carta do leitor, realmente segue a estrutura da carta que vocês já conhecem. E ela vem sempre com o leitor dando a sua opinião sobre uma matéria, ou dando uma sugestão, ou poderia ser até criticando. A gente só não viu esses exemplos aqui, mas poderia ser sim criticando, falando que não gostou de algo. Então, pessoal, se você prestou bem atenção, eu quero que você guarde isso na memória e o ideal é até copiar também, tá bom? Porque é o seguinte, você prestou atenção nas duas cartas anteriores, você vai notar então que há um padrão na carta do leitor, como na carta em geral. Qual é o padrão? A primeira coisa é se colocar logo em cima o local e a data. Então, vamos fazer aqui só um exemplo. Vamos supor que vocês vão escrever hoje uma carta para uma revista, para um jornal, dizendo que vocês gostaram ou não, enfim, dando a opinião de vocês. Vocês sentiram a necessidade de dar o feedback e vocês vão mandar isso. Então, vocês colocariam como? Jijoca de Jericoacoara, 5 de novembro de 2020. Viu? É fácil demais, é só começar colocando
o local de onde você escreve e a data de quando você escreve. E aí, logo depois disso, você pode pular uma linha e colocar o cumprimento formal, que é o que a gente chama de vocativo, né, de maneira respeitosa. Então, você começar com querido, com amado. Então, vamos supor que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever essa carta para o Jornal O Povo. É um jornal de Fortaleza, né, que ali pega boa parte do Ceará. E aí você vai começar. Queridos editores do jornal O Povo. Entendeu como é que é? Você já começa dizendo para quem é a carta. Bota o queridos, que é para dar aquele tom respeitoso, né? Queridos editores do jornal O Povo. E aí depois disso vocês vão vir, que é a estrutura da carta, com a introdução. Vocês vão explicar por que vocês estão mandando aquela carta. Então vocês vão mencionar a matéria que despertou a vontade de escrever aquela carta. Então vamos supor que vocês viram a reportagem do jornal O Povo sobre o turismo de Joca de Jericoacoara e você quer elogiar. Melhor, vamos dizer que é para criticar. Vocês não gostaram, acharam que teve informações erradas ali e tudo mais. Aí você começa. Você pode colocar, né? Queridos editores do jornal O Povo, aí depois vem a introdução. Aí você vai colocar. Gostaria de falar sobre a matéria feita em Joca de Jericoacoara. Acredito que faltou para os jornalistas estudarem mais sobre a religião e tudo mais, ok? E aí depois você vai desenvolver, né? Continuar dando a sua opinião, sugerindo alguma coisa ou criticando outra coisa, entendeu? Então você vai introduzir, dizer do que você vai falar e depois vai colocar a sua opinião e dar ali as suas dicas, dizer o que foi bom, o que foi ruim, como melhorar. E ao final você vai se despedir, né? Vai colocar com toda a atenção do mundo, ou então agradeço a sua atenção, enfim. Coloca ali a tua despedida, um abraço, qualquer coisa, e depois a tua assinatura, que é colocar o teu nome. Então deu para entender? É bem simples, né? A estrutura de uma carta, e mesmo a carta do leitor, local e data, começa cumprimentando a pessoa para quem você escreve a carta, depois explica, né, o porquê da carta e dá a sua opinião sobre alguma matéria, e depois se despede, tá bom? Então é bem simples, não é difícil, é um gênero bem tranquilo. Então se preparem que nas próximas aulas, em alguma das próximas aulas, vocês vão ter que fazer uma carta e a gente vai colocar isso daí para chegar realmente até as pessoas, tá? Lembrando que carta, gente, por isso que a carta do leitor se tornou a carta do leitor, a carta também era a forma mais viável, sempre foi daquela mensagem chegar à revista ou ao jornal, porque carta é mandada por correio, já é o gênero, né, que naturalmente é o gênero utilizado quando você quer mandar uma mensagem por correio, é a carta, e essa carta vai chegar pelo correio para quem você enviou. Então por isso que a carta foi o gênero utilizado para quem queria se comunicar com a revista ou com os jornais, tá? Porque os correios facilmente poderiam levar esse gênero, esse texto até lá. Só que é claro, se hoje a gente parar para pensar, há outras formas, há outras maneiras de se comunicar com os jornais, com as emissoras de TV, né, com as revistas, há outras maneiras, diversas outras maneiras, e nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas foi muito importante primeiro saber como surgiu, né, qual a origem dessa necessidade, dessa vontade de dar esse feedback para as coisas que a gente lê, tá? Para os jornais e para as revistas. Então, no resumo de hoje, você vai tentar olhar cada slide que eu coloquei, né? Desde o primeiro slide, explicando o título, vai relembrar aí as perguntas que eu fiz, vai contar um pouco sobre as duas cartas que eu li, né? Detalha, na primeira carta, a primeira carta fala sobre isso, o professor deu exemplo disso e daquilo, a segunda carta fala sobre isso e fala sobre aquilo, aí você vai vir para o último slide aqui, vai dizer como é que é a estrutura da carta, o que é que toda carta tem que ter, tá bom? Esse vai ser o teu resumo. Além disso, eu vou colocar uma cartazinha na atividade, mas nessa carta vai estar faltando alguma coisa daqui, tá bom? Alguma coisa, ou um ou mais, na verdade, pode estar faltando na carta. E aí você vai ter que analisar e responder o que é que faltou na carta que eu coloquei na atividade, tá bom, pessoal? Então essa foi a minha aula, espero que tenham gostado, espero que me dêem um feedback dela, digam que foi bom, digam que não gostaram, enfim, dê a opinião de vocês e até a próxima.